Resolvi fazer essa bolsa do Pinterest e vou mostrar pra vocês o resultado. Primeiro, eu comecei pela parte do miolo. Bom, fazer peças que estão na foto com linhas escuras é bem mais complicado, porque fica mais difícil da gente determinar a quantidade de pontos. Mas aí, eu me inspirei, me baseei, onde eu conseguia visualizar, nas partes mais claras, e fui tentando criar mais ou menos na minha cabeça o que seria uma montagem de pontos que correspondesse àquele resultado que eu estava vendo na parte clara. Outra coisa, uma coisa nas fotos é que é difícil de achar as cores exatas do que a gente está vendo. E a peça não vai ficar 100% igual. Então, assim, é uma inspiração essa foto e eu resolvi recriar. Por exemplo, esse amarelo que eu encontrei não é o amarelo da foto, porque foi o único amarelo que eu encontrei na minha cidade. E, basicamente, o que eu tô mostrando pra vocês agora é o passo a passo da flor, que foi bem tranquilo, pelo menos nas partes mais visíveis, na parte amarela e laranja, porque eram pontos que eu já estava familiarizada. A parte em cru foi a mais suave, porque é o square. Square é uma coisa bem tranquila pra quem já faz crochê há muito tempo. E justamente foi o square, essa parte clara, essa parte cru, que fez com que eu entendesse mais ou menos como era o desenho da flor e qual era a quantidade de pontos que eu tinha que usar. Porque no final eu ia precisar de 4 pontas, então isso me ajudou a fazer a contagem dos pontos. A união também foi bem tranquila. Basicamente eu fiz uma união de pontos baixos e tomei cuidado para deixar a lateral mais aberta. Por quê? Para não tirar espaço da bolsa, claro. Aí eu tô mostrando pra vocês a minha costura / união. Também podia ter sido feito com uma agulha de tapeçaria, mas eu prefiro ir no crochê mesmo. E depois eu tive a ideia de fazer um mini acabamento que vai aparecer pra vocês depois, porque agora eu tô fazendo a alça. Uma dica muito bacana que eu queria dar pra vocês é que as alças de crochê, elas cedem com o tempo. Mas tem uma dica que é fazer uma carreira de ponto baixíssimo na alça. Isso fortalece um pouco ela e faz com que ela ceda menos. E foi o que eu fiz. Aí já tô mostrando pra vocês mais ou menos o acabamento. Por mais que eu tenha uma carreira de ponto baixo unindo a peça, eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na parte de trás da alça. Porque eu achei que ficou em relevo e ficou fofo. Então, eu adoro esses detalhes que valorizam a peça. Aí eu tava tentando decidir se eu usava esse imantado na parte do fecho ou o botão de pérola. Na foto eu sei que tem um botão de madeira, mas eu não encontrei esse botão na minha cidade. Então, adaptações. Resolvi usar esse montado porque achei que combinou mais com o acabamento da técnica, né, da peça. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu resolvi fazer um porta-níquel. Na verdade a ideia não foi minha mãe que deu a ideia, de fazer um porta-níquel que combinasse com a bolsa. Aí eu tentei, de novo, adaptar os pontos, porque não tem como a gente ter uma noção exata, e também porque, como é menor, eu tive que adaptar os pontos mais ainda, né? Pra poder fazer uma versão reduzida da bolsa. E basicamente eu usei as mesmas cores, né, da bolsa principal, reduzi, tirei como se fosse uma carreira do square, se vocês repararem bem. O square ele começa com 3 voltas, né? Ali ele começou com 2. E aí eu tô mostrando pra vocês o porta-níquel. Fiz um laço, não sei fazer laço, só crochê, mas eu tentei fazer esse lacinho. E basicamente viraram 3 bolsas. Inspiradas nesse modelo. Porque o porta-níquel acabou ficando um pouquinho grande, então eu fiz um outro menor. Então é isso, obrigada e até a próxima!